Estou falando ainda sobre economia, é importante pensarmos que no contexto de pós-pandemia, talvez a palavra empreender, o desejo de empreender, de ousar, vai fazer a diferença na nossa economia que precisa se reerguer. Sobre esse assunto eu estou recebendo aqui o empreendedor Rogério Pinheiro, que está aqui ao vivo em nossos estúdios, e é com ele que eu converso a partir de agora. Rogério, prazer te receber, seja muito bem-vindo ao Jornal Dia News, tudo bem? Obrigado, prazer é meu. Empreender é difícil? Não. A pergunta que eu começo logo nessa entrevista. Bora lá. Tem que ter coragem, né? Empreendedorismo, ele parte de coragem. É um desafio que você rompe barreiras a partir do momento que você vê que as coisas vão acontecendo. Isso te entusiasma a persistir, né? Fazer diferente, modificar a situação. Isso aí. Você veio de Vitória, no Espírito Santo. Conta um pouquinho pra gente como é que é a situação do empreendedorismo lá no seu estado. Se assemelha em algum contexto aqui ao estado do Piauí, pelo que você já pôde reparar? Então, eu estou há 2 dias aqui em Teresina e quero dizer que eu gostei muito da cidade e conversando com um amigo, a gente percebeu a vontade assim, que a gente tem de ter a oportunidade de empreender numa cidade como esta, né? Uhum. Então, assim, na minha cidade a gente aplica o empreendedorismo e passa isso para aquelas pessoas que se encontram às vezes num momento achando que não tem como empreender, que não tem como ganhar dinheiro, alguma coisa desse tipo. E a gente conhecendo um pouquinho aqui de Teresina, e a gente observou que há um campo enorme aberto aqui de oportunidades e comecei até a incentivá-lo a empreender. E você olhando para a capital do estado do Piauí, que setores são esses? Que oportunidades você destacaria para a gente? Não revela tudo não, só aqui um pouquinho para o nosso telespectador. Tá certo. Eu vi, conhecendo um pouquinho a cidade aqui, porque da onde eu venho e aos lugares que eu visito, normalmente a capital é o espaço mais valorizado do estado, né? Sim. Normalmente é assim, qualquer estado que você Brasil vai, afora, sim. A capital ela é muito valorizada. E eu percebi aqui da oportunidade aqui de algumas comunidades, alguns bairros que estão crescendo, que estão surgindo, e dessa forma faz com que a pessoa venha investir em imóveis. Aquele mais compacto, só que todo mundo fala, pô, investir em imóveis é caro, é difícil e tal, mas o investimento que eu falo é o imóvel compacto. É de você fazer da sua garagem, por exemplo, você ter uma renda de meio salário mínimo ou até mais. Se você fazer do teto da sua casa, o telhado da sua casa, da laje da sua casa, é empreender dessa forma, é empreender trazendo pessoas que talvez não tenha hoje um espaço para morar e você tem talvez que seja no fundo da sua casa, um terreno baldio, alguma coisa assim, e você fazer ali de uma moradia e de talvez um apartamento de um quarto, uma kitnet, alguma coisa desse tipo. Então, é esse tipo de empreendedorismo que eu trabalho e tem dado muito certo para todo lugar que eu vou e as pessoas que acreditam acabam ficando felizes. Em contexto de pandemia, pós-pandemia, Rogério, como é que você avalia a importância da ousadia em se empreender na recomposição da nossa economia? Hoje nós olhando desse contexto de pandemia, nós achamos que as coisas realmente ficaram difíceis? Ficaram. As coisas, os preços, né, de alguns materiais, por exemplo, de construção ou qualquer outro tipo de situação que você compactua no dia a dia, que você está no dia a dia com ele, você percebe que realmente aumentou, dobrou o preço, mas nós não podemos ficar parados, a gente tem que se movimentar, a gente não pode ficar estagnado. Então, dessa forma, a gente entende que o primeiro passo disso tudo é você acreditar em você mesmo, acreditar naquilo que você está investindo, acreditar naquilo que alguém te passou, aquela informação, ou você viu. É um ditado popular, né, que nada se cria, que tudo se copia, e aí você viu que aquilo ali deu certo. E você buscando, trazendo aquilo para o seu potencial, né, daquilo que você mesmo se conhece como pessoa, e tentar aplicar na prática. Então eu entendo que as coisas são difíceis, mas a partir do momento que você acredita, pode fluir, pode dar o retorno tão esperado. A gente começou essa entrevista, Rogério, falando sobre essa necessidade, a coragem, a capacidade que nós temos que desenvolver do ousar. Você agora está falando para a gente sobre acreditar em si mesmo. Nós, de certa forma, observamos no Brasil, em alguns contextos,
ainda uma certa interdependência, um relacionamento de certa forma um pouco estranho entre a nossa população e o poder público, que quer fazer tudo a partir de uma iniciativa do poder público. Mas o que você está me dizendo aqui é de que realmente é possível criarmos uma cultura de independência em nossa sociedade. Uma sociedade que sabe que tem seu valor, que vai atrás e que faz acontecer. É isso que você está querendo divulgar para a gente? É basicamente isso. Às vezes a pessoa tem a oportunidade está ao seu lado, está na sua casa, mas você não teve aquele start. Está no meio de uma crise, só que tem oportunidade, né? A oportunidade está ali. Às vezes é um jornal que você assiste, às vezes é um livro que você lê, às vezes é um filme, às vezes é uma pessoa que você conheça na fila de um banco, alguma coisa assim, que ele te dá um start. E aí você teve aquele start aqui, mas você não colocou em prática, você perdeu a oportunidade. Você passou. Mas a partir do momento que você pega aquilo, leva para sua casa e tenta colocar em prática, você vai perceber que a sua vida vai mudar a partir dali. As oportunidades vão surgir a partir dali. E, consequentemente, a cada etapa que você ir vencendo, você vai se animando a continuar. E nesse processo de empreender, Rogério, qual a importância da capacitação, de buscar sempre novas formas de se reinventar, buscar sempre educação? Você acredita que são dois vieses que andam sempre muito próximos? Empreender e educação, capacitação? Cara, eu acredito, mas eu acho que tem algumas questões que nascem com o ser humano, né? Nasce. A gente não pode colocar tudo no mesma sacolinha e achar que é tudo igual. É igual você ver um craque de futebol, que ele nasce com aquele dom, um médico diferenciado, um arquiteto que tenha ideias diferenciadas. Então, assim também é empreender. Você tem que ter algo de você que principalmente você acredita no seu potencial, naquilo que você visualizou, porque empreendedorismo é visão, né? Eu posso falar aqui de algo para você, aqui em 10 minutos, e você entender. Eu posso falar em 2 horas e você não entender. Sim. Então, assim, eu acho que você que está me assistindo aqui agora, se você tem isso dentro de você, alimenta esse desejo aí de empreender, de fazer com que o dinheiro trabalhe para você, de você ter a renda passiva, alcançar a sua independência financeira. Então, você para analisar uma coisa aqui, bem rápido. Tem pessoas que vivem aí há muitos anos com um salário mínimo, com 1,5 salário, alguma coisa desse tipo. E sendo que se ele empreender somente três dessas pequenas sugestões que a gente dá, de pequenos imóveis compactos, você vai ter a renda que você teve a vida toda. Então, é praticamente como se você já alcançasse a sua independência financeira, porque você sempre se adaptou à sua realidade naquilo que você ganha. Então, isso é empreender, isso é fazer o dinheiro trabalhar para você. Legal. Bora empreender então, Piauí. Rogério, muito obrigado pela tua participação, boa tarde a você e, é claro, Teresina sempre te abraça, volte mais vezes. Te agradeço.